Fala, meus amigos, beleza? Hoje eu queria comentar sobre o cancelamento dos passaportes do Eduardo Bolsonaro, né? Que está lá nos Estados Unidos e ontem nos informou que os seus passaportes, um já está cancelado, que é o passaporte diplomático, e que os outros também o serão. E como é que vai ficar, Eduardo? Bom, eu já vou explicar direitinho, porque na verdade o ministro está tentando matar dois coelhos com uma cajadada só, o Eduardo e o Flávio. Mas a gente chega lá. Bom, eu vou ler aqui o documento, né, enviado para tanto o Eduardo Bolsonaro quanto para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, solicitando o seu cancelamento do passaporte. Olha só. A Sua Excelência, deputado Eduardo Nantes Bolsonaro, assunto cancelamento de passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro. Senhor deputado, diante da vacância do cargo por perda de mandato pelo ato da mesa número 229/2025, publicado no Diário Oficial, número 245A, edição extra de 18/12/2025, comunico de ordem do Supremo Secretário deputado Lula da Fonte, o cancelamento de seus passaportes diplomáticos. O cancelamento ocorre em razão da necessidade de cumprirmos o previsto no inciso 9 do caput do artigo 6º do decreto número tal, que dispõe sobre regulamento de documentos de viagem. Solicito, por gentileza, a devolução dos referidos documentos para que o Ministério das Relações Exteriores tome as providências. Ressalto, de toda forma, que os passaportes diplomáticos já estão cancelados a partir dessa data. Ou seja, desde o dia 19 de dezembro de 2025, Eduardo já não tem mais o passaporte diplomático. O que é que resta a ele? Bom, resta a ele ou entrar com um asilo político, um pedido de asilo político nos Estados Unidos, o que muito provavelmente garantiria a ele um passaporte de asilado, como é o meu, ou ele pedir aquele outro tipo de passaporte lá que ele explicou na sua live, que é um passaporte daqueles que não tem países assim, que foram expulsos de seu país e até hoje não receberam outro passaporte. Enfim, mas existe uma terceira alternativa, que é com o apoio do Centro Adam Smith para a Liberdade Econômica, que pertence à Universidade Internacional da Flórida, e o centro é dirigido por um argentino chamado Carlos Dias Rosilho e está, evidentemente, sob a gestão do governador da Flórida, Ron DeSantis, conhecido por suas posições conservadoras dentro do Partido Republicano, e ele conhece o Eduardo pessoalmente. Bom, na verdade é que para Eduardo receber esse passaporte, ele vai ter que contar com a boa vontade do Marco Rubio e do Donald Trump. E numa altura dessa do campeonato, realmente você colocar as suas fichas na mão dessas duas figuras, eu acho um tanto quanto arriscado. Mas acredito que Eduardo, nos Estados Unidos, não tenha outra opção. Espero que tanto Trump quanto o Marco Rubio entendam a situação de Eduardo e deem a ele um passaporte, nem que seja um passaporte de asilado, para que ele possa fazer as suas viagens internacionais. E aí é que entra a parte 2 do meu comentário. Todo mundo sabe que a partir de janeiro, o próprio Flávio Bolsonaro já havia dito que começaria uma tour internacional para angariar apoios para sua candidatura. E as primeiras viagens seriam para a Argentina para falar com Milei e para Israel para falar com Benjamin Netanyahu. O Flávio estaria nesses países com, evidentemente, o apoio e a presença do seu irmão Eduardo. A partir do momento em que ele não tem passaporte, ele não pode ajudar o Flávio nessas viagens. E a gente sabe que Eduardo tem um networking, Eduardo conhece gente no mundo inteiro, gente da direita, gente muito bem relacionada, presidentes, primeiro-ministros, etc. e tal, o que facilitaria bastante o apoio à candidatura do seu irmão Flávio. E é por isso que o ministro está mirando o passaporte de Eduardo, para prejudicá-lo, evidentemente, mas também para dificultar a agenda internacional do Flávio Bolsonaro.
É disso que se trata. Por isso que eu disse que o ministro quer matar dois coelhos com uma cajadada só. Infelizmente, esse é o plano dele. Se vai dar certo ou não, não sei. Eduardo tem um bom trâmite, um bom relacionamento com as autoridades americanas. Mas se ele vai receber o passaporte, a gente não sabe. Nesse momento, eu acredito que o único passaporte que resta a ele é o passaporte comum, que para ser retirado é 2 palitos também, já que ele perdeu o passaporte diplomático. Então é isso. O ministro mirou no Eduardo, mas acertou no Flávio, porque o ministro sabe que a candidatura do Flávio Bolsonaro é competitiva, é forte e vai dar muito trabalho em 2026. E se ele puder dificultar, ele vai fazer, como já está fazendo, impedindo que seu irmão o acompanhe nessas agendas internacionais. É sórdido, é podre, mas infelizmente esse é o Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje. Deixa aí nos comentários se você concorda com o meu raciocínio ou não e cogite se inscrever no meu canal de Red Pill no YouTube se você ainda não é inscrito.